Senhor Jesus, te agradecemos por mais uma manhã e todas as vezes que nós nos reunimos aqui neste lugar, na manhã do primeiro dia da semana, nós nos lembramos que houve uma manhã que o sol brilhou com mais intensidade. Houve uma manhã que uma sepultura se abriu e o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E assim como Josué e Caleb foram até a terra dos cananeus e trouxeram ali uma evidência que a terra era boa, e eles trouxeram um imenso cacho de uva, assim também o Senhor Jesus, naquela manhã, trouxe a evidência que há uma vida depois desta vida. E o Senhor ressuscitou dentre os mortos e foi visto por muitos, e depois foi derramado na tua igreja, e hoje está em nós. E nós temos essa convicção na nossa alma, Senhor, que tudo para o homem não se resume somente aqui nesta vida, mas que existe uma vida após essa, uma vida eterna, e onde viveremos eternamente contigo, Senhor. Então, esse é o propósito real de estarmos aqui. Há uma tumba aberta em Jerusalém, que testifica que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, nos abençoe nesta manhã e que o assunto que vamos tratar seja um assunto de relevância para nossas almas e que possamos ser ricamente abençoados, pois sabemos que o Senhor continua a ser o mesmo e o Senhor tem interesse no aperfeiçoamento de tua igreja. E pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Vamos continuar. Um bom dia a todos, né? E vamos continuar no assunto da mensagem escolhendo uma noiva. Escolhendo uma noiva. E nós vamos tentar, com a ajuda de Deus, fazer um paralelo com a igreja. E se houve um tempo, irmãos, que a gente deve orar, é agora. Nós devemos orar mais do que nunca, porque os dias são maus e muito enganosos. Então, nós vamos continuar aqui agora com a leitura do versículo 14 a 16, do 12 a 14, da mensagem de Gênesis, capítulo 24. Gênesis, capítulo de número 24, e o versículo 12 a 14. E devemos voltar, se Jesus permitir, algum dia, para o versículo 1 em diante, né? Que nós fizemos sexta-feira, tem muita coisa a se explorar ali. Gênesis 24, versículo 12. Versículo 11, né? E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água. Pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água.
e disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designar-te ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu Senhor. Nos ajude, nos dê a interpretação correta dessas escrituras para o nosso dia. Eu te peço isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Nós paramos na sexta-feira e falamos sobre a escolha. E que a escolha é uma coisa muito boa. É uma lei dada por Deus, é uma lei de Deus que não está escrita. Não está escrita. Então, nós vimos aqui do parágrafo 31 em diante e vai até o 41. Até o 41. Então, há uma lei não escrita entre nós de escolha. Então, não existe nada escrito nesse sentido, mas é uma lei. E então, nós tomamos nossas decisões. É muito importante a gente, ontem eu estive dizendo aos diáconos, uma das coisas principais que eu penso que os irmãos devem entender, logo assim, devem assimilar bem, é que nós não escrevemos a Bíblia e nem a mensagem. Eu não escrevi a Bíblia. E eu também não escrevi a mensagem. E nós estamos observando a Bíblia e a mensagem para obedecê-la. Então isso não é nada pessoal. Não existe nada pessoal. Mas é algo escriturístico. E é melhor obedecer a Deus do que o homem. Ontem eu ouvi um irmão dizer que um colega de trabalho disse a ele, lá no trabalho, que pastor bom é aquele pastor que fala o que o povo quer ouvir. Não sei qual foi o assunto entre eles lá, e começaram a falar de pastor. Quem é o pastor bom? E ele disse: pastor bom é aquele que fala o que o povo quer ouvir. E isso bate certinho com o que o povo pensa hoje. Esse homem não foi muito longe. Ele está certo. Pastor bom é aquele que fala o que o povo quer ouvir. Mas para Deus, pastor bom é aquele que fala o que ele tem que falar para a igreja, para o povo. O que Deus fala para o povo. Porque é isso que vai prevalecer. É o que Deus fala. E não importa o quanto isso nos fira.
Não importa o quanto isso nos fira, mas temos que dizer o que a palavra fala. Então esse irmão não participou da nossa reunião e ele não sabia do que a gente estava tratando. E nós estamos vendo isso aí, que vai bater certo com o que nós estamos estudando. Porque a escolha de uma igreja para você se congregar com sua família é o mesmo do que um casamento, do que a escolha de uma moça ou de um rapaz para se casar. Então, se as pessoas desejarem um relacionamento aqui, tudo bem, aí vem o direito. Mas se as pessoas quiserem um relacionamento duradouro, eterno, então eles têm que orar, mas orar mesmo, para tomar suas decisões. Porque só existe uma coisa eterna, essa é Deus. Fora disso, é areia movediça. Agora, quando Deus nos criou, Ele nos criou livres. E se Deus nos criou livre, então esse é o desejo, que nós sejamos livres. Então Ele deu a todos a alma com o livre-arbítrio, para que a pessoa tome sua decisão. Ela é livre para isso, para tomar sua decisão. Então isso surgiu com a questão das moças e os rapazes que estão chegando essa hora de tomarem sua decisão. Mas depois que eu comecei a ler, eu vim observar que também está falando da hora presente, da igreja, da fase presente da igreja. Então, eu desejo ler o parágrafo 45 e o 46, escolhendo uma noiva, 45 e 46. Agora, como nós vemos que toda coisa natural é um tipo das coisas espirituais, como estudamos na nossa lição esta manhã. Como o sol e sua natureza, essa foi a minha primeira Bíblia. Antes que lesse uma página da Bíblia, eu conhecia Deus, porque a Bíblia está escrita por toda parte na natureza e ela está em harmonia com a palavra de Deus. Como morte, sepultamento, ressurreição da natureza, e o sol se levantando e se pondo, morrendo, levantando-se novamente. Há tantas coisas em que poderíamos tipificar Deus na natureza, que temos de deixar de lado para esta mensagem. Agora, se o espiritual ou o natural é o tipo do espiritual, então a escolha de uma noiva no natural é o tipo da escolha de uma noiva, a noiva no espiritual. Então, na sombra que nós temos aqui na Bíblia, nós encontramos que para essa escolha
o servo de Abraão, orou. E ele foi para um lugar e numa hora, ele não foi lá em qualquer hora. Ele sabia a hora que as moças iam buscar água e tirar água. Ele sabia a hora que as virgens, as donzelas, iriam tirar água. Ele foi numa hora certa, porque ele não foi numa hora em que as mulheres de má fama iam tirar água. E todas elas iam em uma fonte. Em uma fonte. Então ele chegou lá na hora certa, fez uma oração certa e esperou a confirmação da oração. Ele agiu e esperou a confirmação da oração. E isso é muito importante, irmãos. É a gente orar e saber esperar. E saber esperar. Então, esse é o tipo perfeito. Perfeito. Porque estamos num tempo que as virgens estão indo buscar água. E isso não é trabalho de homem, era trabalho de mulher. Buscar água. Então, nós estamos no tempo certo. Agora eu vou me adiantar um pouco e falar mais ou menos o que as pessoas pensam hoje. Quando aquele filho daquele homem rico, o mais rico da região, chegou o tempo dele buscar uma esposa, e ele enfadado, ele estava enfadado das bajulações das moças da cidade, e ele foi até a fazenda de seu pai, ali com a intenção de buscar uma moça para se casar. E todos vocês conhecem a história e estão familiarizados. Então, as filhas dos capatazes, do capataz e aquelas moças de famílias mais eminentes ali da região, todas estavam ali com a intenção de conquistar o rapaz. E o que a gente vê hoje é que realmente as moças, digo, as pessoas, elas pensam que o noivo está procurando aparência. Assim como aquelas moças, elas se enganaram e, no melhor espírito delas, era o natural, né? Elas se apresentarem, né? Se apresentarem bem vestidas, com as melhores roupas e tudo,
tentando impressionar o rapaz, mas elas não conheciam o rapaz. Elas não sabiam o gosto do rapaz. E o rapaz, ele já estava, beleza por beleza, ele vinha da cidade. Foi aí então que tinha aquela moça que estava até descalça, né? E fazendo todo o serviço pesado. E tem coisa, irmão, que enfada a gente. Tem coisas que enfada. Que a gente está buscando outras coisas. O Espírito Santo em nós busca simplicidade, busca humildade. O Espírito Santo em nós vai buscando essas coisas. Mas só que tem que fazer a coisa com o gosto da maioria. Então tem que apresentar, fazer uma igreja bem pomposa, bem... E aí a gente pode cair num erro que as filhas do capataz caíram. Pensando que o noivo está se interessando por isso. E cair numa competição. As moças começarem a competirem. Ou seja, as igrejas começarem a competirem, a uma querer se apresentar melhor do que a outra. Mas eu penso que na Bíblia ela tem orientação para tudo. Tudo que você imaginar, a Bíblia tem orientação. E uma das orientações que a gente deve observar no Antigo Testamento é com relação a Ester. A Ester. E olha que competir com as moças do reino toda, mas a Ester, ela foi bem, ela se aproximou do servo do rei, do chefe lá, o mais próximo que tomava conta. Ela se aproximou dele para saber o gosto do rei. Enquanto outras estavam buscando os manequins, né? Contratando isso, aquilo, a Ester foi. Como é que o rei gosta que a rainha se vista? E aquele homem conhecia tudo, ele era íntimo do rei. E Deus se agradou tanto daquilo, que aquilo caiu. Aquilo caiu, ela caiu na graça daquele homem. Ela caiu na graça daquele homem e aquele homem passou todas as informações que ela precisava. E hoje, nós temos este homem que sabe todos os gostos do rei, do noivo. E esse homem chama-se William Marvel Branham, o profeta de Deus. Ele sabe precisamente quais os gostos do noivo, porque nenhum homem nesta era viveu tão próximo a ele como ele. Nenhum homem, eu não tenho, isso não é fanatismo, isso não é idolatria, pode dizer o que dizer que é bramita ou branita, o que quer dizer. Mas não houve um homem na era de Laodiceia que viveu mais próximo de Deus do que o irmão Branham. Não houve.
Então, ele é a pessoa para que a gente possa ter as informações corretas, precisas. Porque a lei da escolha é uma lei, né? É uma lei. Mas ela é uma lei não escrita. Não escrita. Mas é uma lei. É uma lei não escrita entre nós da escolha. E o natural, ele tipifica o espiritual. Se você quiser entender o espiritual, você tem que observar as coisas naturais. Agora, o voto matrimonial é até que a morte nos separe. O voto matrimonial é até que a morte nos separe. Parágrafo 47. E esse deve ser o voto da igreja, seu com o noivo, até que a morte nos separe. Eu serei fiel até que a morte nos separe. Agora, 47. É uma coisa séria quando vamos escolher uma esposa, um homem. Isso é sério. Não tem lugar para brincadeira nisso. Não tem lugar para estar com brincadeiras com isso aí. Porque isso é uma coisa séria. É uma coisa séria. Porque os votos aqui, são até que a morte nos separe. E assim, devíamos manter isto aí. É interessante que naquela mensagem, uma igreja enganada pelo mundo, eu fiquei pensando nisso, as duas mensagens da semana de rádio. E que o irmão Brana toma Sansão como tipo da igreja. E chegou um tempo que Deus não pôde mais usar Sansão. Só que Sansão pensou que Deus ia usá-lo o tempo todo. Com as escolhas que ele estava fazendo, com o tipo de vida que ele estava vivendo. Então ele pensou isso. Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo. E é benigno, é longânimo. E é verdade, ele é mesmo. Mas aí chegou um dia que a Dalila gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Os espíritos, os demônios, eles vêm sobre ti. E Sansão disse: eu vou me levantar como de todas as vezes e vou vencê-los. E aí então, Deus o havia abandonado. Deus não podia mais usá-lo. E nesse parágrafo 41, o irmão Brana diz que isso é uma coisa perigosa esperar. É uma coisa perigosa esperar até essa última hora também. Não vou esperar até a última hora. Eu vou ficar aqui em cima do muro e vou esperar até a última hora. Vou ver no que é que vai dar. Mas ele diz, é uma coisa perigosa esperar até essa última hora também. Porque você poderia adotar algo do qual nunca pudesse se livrar. Então, adotar algo que nunca mais pudesse se livrar daquilo.
você sabe. Chega a hora em que você pode ser advertido. Então, se cruzar essa linha de advertência, então você já estará marcado do outro lado, que é a marca da besta, né? Tem muita gente esperando a marca da besta quando já estão sendo marcados. Não só de Deus está sendo selado, como a marca da besta já está estabelecida. Voltando para o 47, é assim, os votos aqui são até que a morte nos separe. É assim que devemos manter isto. E vocês fazem esse voto perante Deus, de que só a morte os separará. E você pode ficar certo, Deus leva a sério o que tu fala. Quando você faz aquilo diante dele, ele leva a sério aquilo que tu está falando. E em muitas ocasiões, Deus leva mais a sério do que nós mesmos. A gente mesmo leva. Porque muitas vezes a gente faz promessas por emoção, né? Na emoção. E isso é duvidoso. Então, é uma promessa que se faz perante Deus, de que só a morte os separará. E penso que deveríamos, agora preste bem atenção nisso, um homem em sua mente correta. Um homem em sua mente correta, que esteja planejando um futuro, que ele devia escolher essa esposa com muito cuidado. Tome cuidado com o que você está fazendo. E uma mulher escolhendo um esposo ou aceitando a escolha de um esposo. Devia tomar muito cuidado com o que está fazendo. E especialmente nestes dias, um homem devia pensar e orar antes de escolher uma esposa. Pensar e orar. Voltando para o herdeiro rico, para o jovem. E enquanto aquelas moças estavam pensando que estavam conquistando, elas estavam enfadando ele. Ele estava enfadado daquilo. Ele estava enfadado. E quando chegou aquele tempo do enfado mesmo, sabe o que ele decidiu? Eu vou ficar sozinho, eu vou sair sozinho, eu vou andar por aí sozinho, eu quero me afastar de tudo e de todos. Quero me afastar da música, quero me afastar da família, quero me afastar de tudo. E ele saiu no escuro andando. Quando ele viu aquela moça, aquele vulto, e aquela pilha de louça, e aquela moça descalça, trabalhando sozinha ali. Aquilo era o que ele estava procurando. O que o noivo está procurando hoje, meu povo, é caráter. É caráter. Aí ele começou a conversar com ela. Acredito que para entrar em contato com o espírito dela. E o espírito dela o agradou. Tipo de conversa? Não sei, mas eu imagino. Aí quando foi na outra noite, de novo, aquela festa tudinho, outra roupa, outro sapato. Outra roupa, outros sapatos e tudo. Que hoje não, hoje eu conquisto, hoje é a minha vez. Aí, mas ele já sabia para onde ele ia.
Chegou naquela hora, lá lhe dá aquela escapulidazinha. Aí vai encontrar a moça lá. Imagine, a menina descalça, com roupa de trabalho, com as mãos sujas de gordura, não estava tão bem pronta, né? Aí ele diz: você quer casar comigo? Você aceita casar comigo? Ah, então é agora, já? Não, é daqui com 1 ano. Daqui com 1 ano eu volto. Aí tinha recurso para pegar ela na hora de levar. Mas ele deu o teste nela. Ele atestou se ela levou a sério aquilo. Ele tinha levado a sério. Agora ele precisaria saber se ela tinha levado a sério. Aí fica a pergunta: você leva a sério a mensagem? Tu leva a sério mesmo o que tu ouves? As advertências? Os conselhos de Deus? Você está levando a sério essas coisas? Ou você está levando tudo na brincadeira? É tudo brincadeira. Não, isso já faz anos, já estou mais de 30 anos aqui, e 30 anos que eu ouço isso. Eu vou morrer e talvez seja para os meus filhos, para os meus netos. Ele tinha recurso para pegar ela pelo braço e vamos embora. Você nunca mais vai andar descalço. Você vai ter uma casa. Eu vou te dar uma casa e vou te dar tudo que você merece. Não, ele disse: espere, daqui com 1 ano eu retorno. E não importa, aí vem, aquele foi o casamento. Foi lá que foi o casamento. Aí vai, quando você vai lendo mais lá na frente, o Mombrana diz assim: o casamento que marcou a vida dele foi o casamento feito dentro do quarto que ele morava. Foi o casamento de um rapaz e de uma moça pobre, que não tinham nenhum. Mombrana com o mundo denominacional a seus pés, com propostas milionárias, propostas milionárias para tê-lo, para ter aquele dom que Deus tinha dado aí. Milhões, milhares e milhares de dólares. Avião à sua disposição. Para fazer o quê? Para passear? Não, para fazer a obra. Campanhas, para pregar, para a coisa que ele mais gostava, que era pregar. Ele amava pregar. A proposta foi feita em cima disso. Você vai pregar em qualquer parte do mundo. Você vai para qualquer parte, você vai ter recurso para tudo. Então, quem não gostaria que o Mombrana realizasse o seu casamento? E quantos casamentos ele realizou como ministro? Ele disse: mas teve um que me marcou. Teve um que me marcou. Você devia tomar cuidado com o que está fazendo, especialmente nesses dias. Um homem deveria pensar e orar antes de escolher uma esposa. Eu penso que tem havido tantos casos de divórcio agora, que nós nos Estados Unidos lideramos o mundo em casos de divórcio. Você devia tomar muito cuidado com o que está fazendo, especialmente nesses dias, né? Então,
Que degradação! Nosso tribunal de divórcio. Eu penso que a razão disto é que os homens se afastaram de Deus. Os homens se afastaram de Deus. E as mulheres se afastaram de Deus. E nós verificamos que se um homem orasse e uma mulher orasse a respeito do assunto, não somente olhasse para um bonito par de olhos, ou ombros grandes e fortes, ou algo assim, ou alguma outra afeição mundana, mas olhasse primeiro para Deus. Porque é assim que as pessoas estão. Elas estão olhando para o piso, se é de mármore, para as pinturas da parede, para a estrutura dos prédios, para a estrutura da igreja, dessa mulher. E é como os homens e as mulheres estão fazendo hoje. Olhando para os ombros grandes e fortes ou algo assim, alguma outra afeição, mas se olhasse para Deus, que quando você olha para Deus, não importa se é palha o telhado, não importa se é chão batido, não é isso que você quer. Não importa se o banco vai estragar sua roupa, as felpas, ou o púlpito não é bonito, ou um coral, ou a música. Você não está buscando isso. Você está buscando é o caráter que está ali dentro, que é formado pela mensagem que é pregado. Não importa se ela esteja descalça, lavando louça. Quando ele vir buscar, agora, sua igreja, eu creio que ele vai levar irmãs que estão com roupa de seda. Eu acredito nisso. Ele vai apanhar algumas irmãs, mas também eu creio que ele vai apanhar algumas irmãs com chapéu de palha, com lenço na cabeça, com vestido de chita, com panelas de barro, com moscas voando. Até porque ele não se deixa levar por isso. Porque no fundo, ele vem buscar ele. Não é estranho isso? Ele vem buscar ele. Porque ela é ele. O espírito que está nela é o espírito dele. O gosto que está nela é o gosto dele. Ele vem em busca dele. Ó Deus, nos ajude a entender essas coisas. 51. E se nós refletíssemos no que estamos fazendo quando vamos nos casar, quando escolhemos nossa esposa, nosso esposo, se refletíssemos nisto, o homem devia orar: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje um bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte de água
e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a que eu disser, abaixa agora o cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Oração, 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 oração e oração. O homem devia orar seriamente, porque poderia arruinar toda a sua vida. Lembre-se, o voto é até que a morte nos separe. Ele poderia arruinar sua vida ao fazer a escolha errada. Porém, se ele sabe que fazendo a escolha errada e se casando com uma mulher não conveniente para ser sua esposa, e o faz mesmo assim, então é culpa dele. Agora, Jesus não vai ser culpado disso, porque Jesus não vai errar. A escolha dele vai ser perfeita. Talvez você encontre um homem errando, mas Jesus Cristo não vai errar. Não vai errar. Depois que você sabe o que é certo e errado, assim você não devia fazer isso até que orasse o suficiente. Depois que sabe o que é certo e o que é errado. O mesmo, agora veio a questão, o mesmo se aplica ao escolher uma igreja. O mesmo critério se aplica ao escolher uma igreja, o 52. Você deve orar acerca da igreja onde você está tendo companheirismo. Lembre-se, igrejas contêm espírito. Nunca se esqueça disso. Lembre-se, igrejas têm espírito. Deixa eu voltar para o 36 a 38. Você tem a escolha da igreja aqui na América, até agora, a qual pode frequentar. Esse é o seu próprio privilégio. É o privilégio americano escolher qualquer igreja a que queira pertencer. Essa é uma escolha. Você não tem de ir a nenhuma delas se não quiser. Essa é a nossa liberdade. Assim é nossa democracia. Todo mundo pode escolher por si liberdade de religião, e isso é uma grande coisa. Deus nos ajude a mantê-la enquanto pudermos. Você tem também uma escolha. Quando escolhe essa igreja, você pode escolher, se você nesta igreja, se escolherá uma igreja que o guie ao seu destino eterno. Tem que orar mesmo. Porque essa igreja vai levar o homem ao seu destino eterno. Você pode escolher uma igreja que tenha um certo credo, eles creem de certa forma, pois pode chegar até aquele credo, é exatamente o que você quer, ou a outra igreja tem o credo deles, e então há a palavra de Deus, da qual você tem que escolher, você tem que fazer a escolha
há uma lei não escrita entre nós de escolha. Escolher igreja é como escolher moça para casar. É como dizer sim para o rapaz. 54. Entretanto, se você entrar numa igreja e se observar o comportamento dessa igreja, apenas observe o pastor por algum tempo e você comumente descobrirá que a igreja age como pastor. Algumas vezes me pergunto se nós simplesmente não recebemos espírito um dos outros, ao invés de recebermos o Espírito Santo. Se nós simplesmente, recebendo o espírito um do outro, começamos a falar como o outro fala, em vez de falarmos como a Bíblia fala, em vez de falarmos como a mensagem fala, mas começarmos a falar como o outro fala. Que grande interrogação o irmão Brana levantou. Que grande pergunta. Algumas vezes me pergunto se nós estamos, ao invés do Espírito Santo, nós estamos recebendo o Espírito um dos outros. Vá a algum lugar onde o pastor é realmente radical e se comporta assim, e você descobrirá que a congregação é do mesmo jeito. É do mesmo jeito. Considere um pastor que simplesmente engula qualquer coisa, e você encontrará uma igreja que engole qualquer coisa. Que grande responsabilidade, meu Deus! Guia almas para a eternidade, guia almas para o céu, para o paraíso, para o rapto. Que grande responsabilidade! Conduzir as almas que Cristo deu sua vida. Volto a dizer, Cristo deu sua vida. Ninguém deu sua vida por você. Ninguém derramou sangue por você. Mas Cristo morreu por você. Jesus Cristo morreu, deu sua vida. Você pertence a Ele. Então vá a uma igreja, escolha uma igreja que aponte Cristo todo o tempo para você. Aponte Cristo todo o tempo para você. Em vez de ficar apontando a vida dos outros para você, que Ele aponte Cristo para você. Porque somos um monte de trapo velho. Até com uma roupinha até legal, né? Um sapatinho até bom. Mas é trapo. De todas as formas, é trapo velho. Então, considere um pastor que simplesmente engula qualquer coisa. Comumente, a igreja fará a mesma coisa. Assim, se eu estivesse escolhendo uma igreja, eu escolheria uma genuína igreja bíblica fundamental do Evangelho completo. Se estivesse escolhendo uma em que colocar minha família, em que eu vou colocar minha família, escolher, é algo que não está escrito, né? Mas é uma lei que não está escrita.
57. Acabei de receber um telefonema, faz pouco, esta manhã. Um membro da minha igreja, que é realmente uma mulher batista de Louisville, morreu cedo esta manhã. Em minha igreja, em minha cidade, um verdadeiro grupo de homens consagrados se reuniu e foi até lá, antes que o agente funerário a embalsamasse. Ficaram em volta dela, oraram até que a vida voltou nela, e ela está vivendo esta noite. Os oficiais da minha igreja, ora, eles tinham sido ensinados a crer que todas as coisas são possíveis, vieram sinceramente a Deus. Assim, você tem que fazer a escolha certa. Agora, convenhamos aqui, 58, vai até o 65. Novamente, o tipo de mulher que um homem escolhe reflete sua ambição e seu caráter. O tipo de igreja que o homem escolhe reflete a sua ambição e o seu caráter. Se a mulher é assim, a igreja também é assim. Se um homem escolhe uma mulher errada, isto reflete o seu caráter e ao que ele se liga, mostra verdadeiramente o que está nele. Uma mulher reflete o que está no homem quando ele a escolhe como esposa. Mostra o que está dentro dele. E não importa o que ele diga do lado de fora. Não importa o que ele diga do lado de fora. Observe com quem ele se casou. Observe com que igreja ele se uniu. Não importa o que ele fale, observe com que igreja ele se une. Aquilo reflete o que está dentro dele, as ambições dele. Não me condene. Eu estou lendo o que o anjo disse. Por isso eu estou citando exatamente parágrafo por parágrafo. Porque é isso aqui é que vai te dar fé de arrebatamento. Fé de rapto está nas mensagens. Aleluia. Então não importa, né? Não importa o que ele fale. Que a gente ouve muito isso. Não, são bons irmãos, são boas pessoas, são isso, são aquilo. Dá uma olhada para que tipo de igreja eles se associaram. E isso fala tudo. Lá eles vão ofertar, lá eles vão manter aquela porta aberta, lá eles vão dizimar, lá eles vão fazer tudo que um crente faz. Eu vou ao escritório de um homem, trabalho, e ele diz que é cristão. E fotos de mulheres à volta de todas nas paredes. Tocando aquela velha música, porque tem gente que pensa que música não influencia, que é qualquer tipo de música. A pessoa, se no céu tocar qualquer tipo de música, qualquer tipo de instrumento, então eu vou e aquele homem está ouvindo aquela velha música. Então, uma música de estilo jazz. Então, não me importa o que ele diga. Não me importa o que aquele homem diga. Porque seu espírito está se alimentando daquelas coisas. E digamos, se ele casasse com uma dançarina, ou se casasse com uma rainha do sexo, ou apenas uma bonita riqueta moderna, isto reflete, mostra o que ele tem em mente
do que o seu futuro lá será, porque ele a escolheu para que crie seus filhos, e o que quer que ela seja, essa é a maneira que ela irá criar aquelas crianças, de modo que isto reflete o que está no homem. Um homem que tome uma mulher assim, mostra exatamente o que ele está pensando no futuro. Aí eu pergunto, fico pensando, e Jesus Cristo, o que está dentro dele? Porque a escolha dele vai refletir nela. O que está dentro dele? O que é que ele gosta? Que tipo de espírito ele se alimenta? Qual é o tipo de comida que ele se alimenta? Porque o interessante é que Cristo vem no pregador e dá o alimento, põe o alimento na mesa. E Cristo vem na igreja e começa a comer esse alimento. Olha só, ele põe o alimento na mesa e ele mesmo vem nos seus filhos e se alimenta daquele alimento. E aquilo dá força para a igreja. E aquilo traz vitaminas espirituais para a igreja. E a igreja reflete o que ela come. Que coisa, né? Ele dá o alimento e ele come. E ele diz, uma delícia de mensagem. E ele diz, muito obrigado, Senhor, por esta mensagem. Muito obrigado, Jesus, porque eu fui alimentado. Eu fui abençoado naquela manhã. Eu fui lá e fui abençoado. Muito obrigado. O Espírito traz a comida e o Espírito nos Filhos de Deus come a comida e diz, foi saborosa. Eu tive mostrando por diáconos ontem. Aí eu li o que diz respeito, e o mesmo capítulo que está os bispos, estão os diáconos. Eu perguntei, o que isso significa para vocês? No mesmo capítulo que está escrito para os bispos, está escrito também por diácono. Aí eu li, olha, eu vou ler aqui, você lê outro aqui. Eu vou ler aqui do bispo e você lê do diácono. Aí depois eu fiz a pergunta, vocês prestaram atenção que a mulher do bispo não é citado aí? Mas a mulher do diácono é. Por que será isso? Por que o capítulo 3 de 1 Timóteo 11 fala das mulheres dos diáconos? Mas você lê do 1 a 8, a 7, você não encontra o Espírito Santo falando às mulheres do bispo. Eu sempre vou dizer isso, diácono não é cargo, diácono é ofício na igreja. Não é um simples cargo na igreja, é ofício na igreja. Então, os filhos vão ser criados por aquela mulher. Você já pensou seus filhos sendo doutrinados por aquela igreja? Sendo ensinados? Que tipo de lar você espera ter? Se ele se casa com uma moça que não tem suficiente moral em si para ficar em casa e cuidar de uma casa e quer trabalhar fora no escritório de alguém, que tipo de dona de casa ela será? Agora imagine, né? Que tipo de dona de casa ela será? Deixa eu ler de novo, que eu acho que eu não estou lendo certo. Que tipo de lar um homem poderia esperar ter se ele se casa com uma moça que não tem suficiente moral em si para ficar em casa e cuidar de uma casa e quer trabalhar fora no escritório de alguém? Que tipo de dona de casa ela será? Aí você diz, você terá baby
Saiter, Siter e tudo mais. Agora, eu não sou muito deste gosto modernista de mulheres trabalhando. Agora, imagine assim, né? A igreja, né? A igreja trabalhando fora. O que será que deve ser isso, né? Uma mulher trabalhando fora e a igreja trabalhando fora. Vai deixar os meninos com quem? Com uma babá. Quando vi estas mulheres com estes uniformes, andando para lá e para cá nesta cidade, em motocicletas, como policiais, é uma vergonha para qualquer cidade que deixe uma mulher fazer isso. Está vendo? Está vendo? Com tantos homens que estão sem emprego. Isto mostra o pensamento moderno de nossa cidade. Isso mostra a degradação. Nós não temos de ter essas mulheres aí fora assim. Elas não têm nada que ficar aí fora assim. Quando Deus deu a um homem uma esposa, Ele lhe deu a melhor coisa que lhe poderia dar, com exceção da salvação. Estava lendo noutra mensagem, é sua vida digna do Evangelho. O irmão Branham diz assim, Deus deu a mulher para cuidar do homem. Deus deu a mulher para cuidar do homem. Sai da mamãe e aí entra a esposa. E ela vai cuidar dele. E ele vai cuidar dela. Um cuidando do outro. Até que a morte nos separe. Eu sei que a questão hoje é ter as coisas, né? Ter as coisas. Mas deve-se observar com cuidado esses trabalhos aí oferecidos. Será que Jesus quer a noiva dele trabalhando fora? Quem vai cuidar das crianças que forem geradas? Quem vai cuidar? Mas quando uma tenta ocupar o lugar de um homem, está se referindo a mulher ocupando o lugar de homem, né? Trabalho. Então, ela é praticamente a pior coisa que ele poderia se apropriar. Agora, é isso mesmo, está vendo? Agora nós podemos ver a aplicação espiritual. A mulher em casa, ela está protegida, ela é mais protegida. Mas se você precisa trabalhar, trabalhe. Aí ele vai entrar na questão do velho vaqueiro, que olhava só nos olhos das vacas. Ele não olhava para o corpo da vaca, não olhava para nada. Ele olhava para o velho Jeff. Ele só olhava nos olhos delas. E aquilo intrigou o irmão Branham. Por que irmão Jeff? Que você, quando a gente vai comprar a vaca aqui, você, em vez de olhar para o corpo dela, coisa dela, que você só olha para os olhos dela, para o rosto dela. Aí disse, observe, se ela tiver olhar selvagem, ela não será uma boa mãe. A Bíblia. Se você puder curvar a sua cabeça, fechar um pouco seus olhos, pensar um pouco em você, para que a gente tenha uma palavra de oração. E como acabamos de ouvir, o irmão Branham não cria das pessoas serem trazidas para o altar. Ele não permitia no tabernáculo Branham que arrastassem as pessoas para o altar. Mas ele cria no altar. Ele cria nas pessoas vindo trazidas pelo Espírito e vindo
sem força, sem violência, mas pelo próprio Espírito. Enquanto estamos de cabeça curvada, nós estamos tentando melhorar, Senhor, nos alinharmos com a palavra. E eu reconheço que isso não é popular. Eu acho que aquelas pessoas que estavam dizendo ali, eles estavam falando na conversa lá na empresa que o irmão trabalha, que pastor bom é aquele que fala o que as pessoas querem. É por isso que milhões e milhões estão indo para o inferno dentro das igrejas, exatamente por causa do tipo de casamento, de ministério que elas escolheram para levarem suas famílias e seguirem para a eternidade. Mas, por outro lado, existe uma noiva lavando louça, descalça. Não é bem tratada pelas irmãs, não é bem vista pelas irmãs, não é amada pelas irmãs, pelas primas. E ela, acredito que aquela moça, ela estava lavando louça, cantando hino, com aqueles detergentes, sabão, água, esponja. E ela estava ali no seu ministério, cumprindo o seu ministério. Foi quando ela foi pedida em casamento. E parece uma coisa assim de conto de fadas. Parece um conto de fadas. Isso não, as pessoas podem dizer, isso não acontece hoje. Quando que um rapaz rico vai querer uma moça como aquela? Como que isso pode acontecer? Não, isso não é um conto de fadas. Isso é a realidade espiritual. A moça a quem eu disser, dai-me de beber, e ela disser, não só eu vou te dar de beber, mas eu vou dar de beber também aos teus camelos. Eu vou cuidar dos teus camelos. Essa será a moça escolhida para o meu senhor Isaac. E Isaac era o tipo de Cristo. E todo mundo só fala da beleza de Rebeca. Que Rebeca era bonita, Rebeca era assim, Rebeca era desse jeito. Mas a gente está observando o caráter de Rebeca. Ela tinha calos. Rebeca tinha calos nas mãos. Carregar balde com água, Rebeca tinha calo na mão. Rebeca não tinha tempo de ir em academia, que o serviço do lar não permitia. E mesmo que permitisse, ela tinha coisas muito mais saudáveis para fazer. Como disse aquela jovem, quando estava limpando a casa de sua avó, ela disse ao seu pastor, essa é a minha academia, pastor. Essa é a minha academia.
E ela estava espanando, ela estava lavando, ela estava cuidando da casa ali da sua avó. Ela disse: pastor, essa é a minha academia. Quando foi isso? No século XVI? No século XV? Não, nesses dias agora, nesta era que nós estamos vivendo. Moças tipo da igreja de Cristo, moças tipo de Cristo, tipo da noiva de Cristo. Então nós te agradecemos. O Senhor sabe o que cada pessoa pensa, e nós costumamos deixar as pessoas livres para tomar suas decisões. Conceda-lhes do teu Espírito, Pai, para que elas possam tomar a decisão certa, a decisão correta. Em nome de Jesus Cristo, receba a nossa gratidão, a tua igreja que se encontra em todos os lugares nesta manhã, te adorando em espírito e em verdade. Abençoe a todo o teu povo, Senhor. Abençoe a Virginésia também. Ajuda as tuas filhas, Senhor. Abençoe a todo o teu povo. Abençoe tua igreja. Abençoe o nosso presidente. Abençoe os nossos ministros, governadores. Ó Deus, abençoe esse povo, Senhor. E abençoe a nós que estamos aqui nesta manhã. Agradecidos a Ti por essas verdades, verdades ditas por aquele que Te conhece, por aquele que buscou, que se consagrou e escolhido por Ti para pregar esta mensagem para a Tua noiva. Então nós Te agradecemos. Cuida de todos nós Te pedimos a Tua bênção no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Logo nós nos encontraremos, se Deus quiser. Um bom dia a todos, irmão, em nome do Senhor Jesus.